Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com as pessoas que louvam e glorificam o santo e o maravilhoso nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Dei chui go te rola chui mainou. Senhor Jesus Cristo, nos abençoa, nos conceda, Senhor, a sua graça, o poder e a unção dos céus, para que possamos no teu santo nome levarmos uma palavra de fé, de esperança, de vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pai, hoje é o último dia da semana. Hoje, Senhor, é um dia de bênçãos sobre bênçãos, de vitórias sobre vitórias em Cristo Jesus. Nós te louvamos e agradecemos o Senhor por aqueles amados e amadas que trabalharam durante esta semana e que hoje já estão de folga. Abençoa-os poderosamente para que possam ter o último dia da semana debaixo da unção do Espírito Santo e o primeiro dia da semana também, porque amanhã, domingo, é o primeiro dia da semana. Que esses dias sejam paz, amor, alegria do Espírito Santo em nossos corações. E os que estão trabalhando, Senhor, essas bênçãos os alcance também, para que tenham um dia maravilhoso de trabalho e amanhã uma folga justa e merecida. Senhor, continua abençoando e operando na vida daqueles que vão trabalhar amanhã, Senhor. Amanhã muitos têm que trabalhar, principalmente na área da segurança. A polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, eles têm que trabalhar nos dias de folga e de feriados. Sim, os que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, enfim, todos que precisam trabalhar amanhã, os motoristas de ônibus, de aplicativos, enfim, todos quantos forem trabalhar amanhã, o primeiro dia da semana, o dia de folga, mas eles terão que estar lá no trabalho. Venha abençoá-los e concedê-los grandes vitórias pelo seu maravilhoso poder. Meu amigo, minha amiga, Deus continue nos abençoando poderosamente hoje. E eu quero continuar com você nesta palavra que gastamos aí a semana toda falando sobre João capítulo 8, do verso 31 ao verso 36. Então nós vamos recapitularmos um pouco o que disse os judeus que não acreditaram em Jesus, que não aceitaram Jesus. É o mesmo que diz aquelas pessoas que diz que a sua igreja é a única.
Eu conheço denominações que tem um pouco mais de 100 anos de idade. Nós temos uma denominação aqui no Brasil que foi fundada em 1910. E dizem, até hoje não é tanto, né? Mas há algumas décadas anteriores, eles diziam abertamente: a nossa igreja é a única que vai subir com Jesus. As demais são todas falsas. Será, meu amigo? Primeiro que essa denominação não ensinavam a Bíblia, não dava incentivo para que as pessoas aprendessem a palavra, para que não fossem contestados. E para começar, segundo, essa denominação foi fundada em 1910, no estado do Paraná, numa cidade chamada Santo Antônio da Pratina. Eu conheço muito bem esta cidade. Eu vivi décadas ali pertinho dela. Então eu posso falar de algo que conhecemos, inclusive na história e pessoalmente. Mas tem outros que dizem: a minha igreja é a igreja mais antiga. Ela foi fundada pelo apóstolo Pedro. Foi Pedro que fundou. Não é, meu amigo. Você não conhece a história. Essa igreja que você está dizendo que é a primeira igreja da história, foi fundada por apóstolo Pedro? Não, não é verdade. Ela foi fundada, criada por um grupo de romanos, de generais, que houve lá contendas, lá em volta dos anos 350, por aí diz a história. A primeira igreja, sim, foi Jesus Cristo quem fundou. A primeira igreja foi Jesus que começou, chamando os seus 12 discípulos, depois mais 70, e depois deixou a sua lei e os seus mandamentos para que sejam cumpridos. Então eu quero resumir dizendo para você, meu amigo, minha amiga, há uma só igreja que vai morar no céu. E tenha certeza, esta igreja que vai subir com Jesus no arrebatamento, ela não tem registro em cartórios de títulos e documentos. Ela não tem um nome fantasia registrado nesse cartório e no estatuto que ela registrou. Esta igreja, ela não tem um nome fantasia, não é inscrita no INSS. Está entendendo? Esta igreja é você, sou eu, somos nós, e todos quantos entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e reconhecê-lo e obedecê-lo, como diz aqui o Senhor Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Então é Jesus Cristo o fundador da igreja. Se esta igreja, que é a igreja do Senhor Jesus, ela está fracionada em todas as denominações que pregam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como a palavra nos ensina. Primeiro, tem que crer em Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador da sua alma. Primeiro. Segundo, não pode dobrar os seus joelhos para adorar imagens de escultura, como está escrito em Êxodo capítulo 20. Não faça para ti imagem de escultura do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não se curve diante delas. Não as adorem, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Terceiro, essa igreja precisa ser batizada nas águas por imersão. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Terceiro,
esta igreja tem que participar do corpo e do sangue de Jesus, como Jesus fez na última ceia que ele celebrou para os seus discípulos, e no final ele disse: até a próxima, vamos assim dizer, quando estarei ceando convosco na glória celestial. E aí vai, meu amigo, são muitas coisas, essas são as coisas básicas. Se a igreja não crer em Jesus e não permanecer na palavra do Senhor, não permanecer na palavra, não são discípulos, não é igreja, não se tornaram filho de Deus por adoção de Jesus Cristo. Saiba disso, meu amigo. Então vamos conhecer a verdade. E o verso 36 diz: se, pois, o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se, pois, o Filho de Deus, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e farás parte da família de Deus para sempre, e vai viver com Ele na eternidade. A eternidade. Então, meu amigo ou minha amiga, crê no Senhor Jesus Cristo, porque o resto é resto. O resto não serve. A palavra diz que todos os demais que não obedecer a sua palavra, não viver segundo a sua palavra, serão lançados no lago de fogo e de enxofre, preparado pelo diabo e os seus anjos, e esta é a segunda morte, ou seja, separação definitiva de Deus, de eternidade a eternidade. Pastor, não vai passar pelo purgatório e vai purgar lá e os seus pecados? Não, esta não é a verdade, é inverdade. E sabe quem é o pai da mentira? O diabo. Jesus disse para esse mesmo povo, a gente vai continuar depois, dizendo a eles: nós somos filhos de Abraão. Ele disse: vocês têm como pai o diabo, e quer fazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, quando diz mentira fala do que lhe é próprio. Senhor, tenha misericórdia de nós. Esta semana foi uma semana de muitas bênçãos, Senhor. Abençoa poderosamente os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, e nos dê um final de semana maravilhoso. Um final de semana cheio de bênção, graça, poder e unção. E se Deus quiser, voltaremos na próxima programação, em nome do Senhor Jesus. Na segunda-feira, a partir da 1h da madrugada, pelo YouTube. É só entrar, Pastor João Mendes, lá no YouTube, escreva Pastor João Mendes e você terá as mensagens. Um grande abraço para você, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.